Olá a todos, eu quero estar falando um pouco aqui sobre o amor baseado na palavra de Deus. No capítulo de número 24, no Evangelho segundo escreveu Mateus, os discípulos de Jesus fez uma pergunta a Jesus: qual seria o sinal de sua vinda e do fim dos tempos? Um dos sinais que Jesus disse que o amor de muitos se esfriariam por se multiplicar a iniquidade. Veja bem que ele falou que o amor de muitos se esfriariam, não de todos. Diz assim no versículo de número 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade é uma palavra que vem do grego anomia, uma condição daquele que não cumpre a lei de Deus. Também aquele que não conhece a lei e que transgride a lei. Veja bem que a palavra iniquidade aqui está associada àquele que conhece a palavra, mas ele transgride. Em uma tradução da Bíblia judaica, diz que aquele que se distancia da lei. E para se distanciar ou para transgredir, você tem que conhecer. Então esta palavra está associada a nós que conhecemos a Jesus também. E aqueles que não conhecem a lei, está também aqueles os ímpios que não conhecem a palavra de Deus. A iniquidade se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria. E para esfriar tem que estar quente. Então é alguém que tem o amor. Esta palavra cabe a nós que conhecemos a palavra de Deus. Então veja bem que é uma realidade que está no nosso meio. O amor de muitos está se esfriando, assim como aqueles que não conhecem a palavra de Deus, como aqueles que conhecem a palavra de Deus. Nós vimos hoje nas redes sociais quantos ódios são discursados, quantos ódios são falados pelo próximo. E o amor aqui é o ágape, do grego ágape, quer dizer amor fraterno, amor de irmãos e boa vontade. Veja aqui em João, capítulo de número 13, do verso 34 e 35, o próprio Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos ameis, amardes uns aos outros. Essa palavra aqui está caindo em quem serve a Jesus. Aqui Jesus estava falando nada mais e nada menos para seus discípulos. Esta palavra que serve para mim e para você. Ou seja, nós devemos amar uns aos outros sem exceção. O amor ágape, o amor fraternal, né? E veja bem que se nós amarmos uns aos outros, nós somos discípulos de Jesus. Ele diz: nisto todos conhecerão que nós, ou seja, ele fala, sois meus discípulos, ou seja, nisso todos conhecerão que nós somos discípulos de Jesus. O mundo aí fora conhecerá que nós somos discípulos de Jesus pelo amor. Amarmos uns aos outros. Veja que interessante o amor aqui também em Romanos, cartas aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 10 e número 11, o apóstolo Paulo vai dizer: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Veja bem que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós também que seguimos a Cristo, para nós que aceitamos a Jesus. Porque Ele nos amou, Deus nos amou primeiro, mesmo nós sendo inimigos de Deus. Inimigos de Deus, sim. Antes de nós aceitarmos a Jesus, nós éramos inimigos de Deus. A palavra inimigo quer dizer ektros, do grego. Pessoas que estão em inimizades com Deus pelos seus pecados. Antes de nós aceitarmos a Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Veja bem, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, fez a reconciliação, fomos reconciliados mesmo nós sendo inimigos de Deus. A palavra reconciliados quer dizer katalas em grego, reconciliar aqueles que estão em divergência, voltar a ter o favor de, aleluia, receber alguém em favor. Foi isso que Cristo fez por nós quando Ele ressuscitou e subiu aos céus, para fazer a nossa reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos amigos de Deus, tornamos amigos de Deus, porque Cristo fez a reconciliação. Nós nos tornamos justos diante de Deus. A palavra reconciliação é katalas, troca, ou seja, foi uma troca. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Era para eu e você estarmos na cruz do Calvário, mas Jesus Cristo morreu por nós, morreu por mim e por você. Foi uma troca. Nós não merecíamos. Jesus morreu na cruz no nosso lugar. O apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos, capítulo de número 5, verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o verdadeiro amor. É você amar o seu inimigo, amar o seu próximo, não só amar aquele que te ama. E nós estamos vendo nos nossos meios hoje muitas pessoas que não têm coragem de amar o próximo, não tem coragem de amar aquele que é diferente de você. O amor aqui que eu estou dizendo, meus queridos irmãos, é você amar sem exceção. Não estou dizendo para aceitar os atos dessa pessoa. Estou falando de amor, tá? O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo de número 3 e verso 18, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, ou seja, o justo pelos injustos. Cristo, sendo justo, morreu por nós, injustos. A palavra injustos quer dizer adikos, do grego, mal, malvado, pecaminoso. Era isso que nós éramos. Muitos de nós éramos malvados, pecaminosos, faziam mal, queriam fazer o mal para o próximo. Muitos também desejavam que o próximo morresse. Muitos cometiam assassinato. Muitos cometiam assassinato na sua mente. Desejava que o próximo morresse. Era só pisar no teu calo. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, Ele entregou os seus filhos, seu Filho Jesus Cristo, para morrer por nós. Essa é a graça de Deus. Esse é o seu amor. Então é por isso que Jesus falou em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 38 e 39. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistas ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem, que assim nós alegramos a Deus e entristecemos o diabo.
Porque se você pagar o mal com o mal, você está entristecendo a Deus e alegrando o diabo. Aleluia. Deus é muito bom. Olha aqui. É por isso que o sábio Salomão vai dizer em Provérbios capítulo de número 24, verso 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. E vamos seguir mais adiante aqui, na primeira carta de João, capítulo de número 4, verso 7, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade, ou seja, o amor, é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sabe por quê? Se você ama, você conhece a Deus. Se você conhece o amor, você conhece a Deus, porque Deus é o amor. O amor não é só um dos atributos do Todo-Poderoso Deus e nosso Pai. Ele é o próprio amor. Por isso, meus irmãos, quem não ama o seu próximo, quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz. No versículo de número 20, ainda na primeira carta de João, no capítulo de número 4, diz: Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Aborrece aqui, a palavra aborrecer é odiar. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então a palavra de Deus vai nos dizer que nós não devemos desejar o mal para ninguém, nós não devemos desejar a morte para ninguém, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, né? Amar aqueles que nos odeiam. Esta é a palavra de Deus que nos ensina para mim e para você. O interessante aqui é que ele vem falar, voltando aqui, no capítulo de número 24, do Evangelho segundo escreveu Mateus, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que está acontecendo nos dias de hoje. É o que nós vemos. Pessoas acham que aquele que fez o mal merece morrer. Aquele que cometeu um assassinato merece morrer. Mas será que Deus pensa dessa forma? Porque Deus, a palavra diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A palavra diz sobre a ira de Deus, tá? Mas a palavra diz que Ele é longânimo em perdoar e tardio em irar. Ou seja, muitas das pessoas que estão aí no mundo praticando todos os tipos de pecado, iniquidade, será que Deus deseja que ela morra sem conhecer a Deus? Será que Deus deseja que esta pessoa morra sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a palavra de Deus? Muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Então que nós viemos orar por aqueles que estão no mundo praticando o pecado, por aqueles que estão praticando o crime, roubando, matando. Vamos orar para que a palavra de Deus chegue até eles, ou que Deus venha nos usar para nós falar do amor de Cristo para essas pessoas. Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe de todas as coisas. É claro que aqueles que não aceitaram Jesus, ouvir a palavra de Deus e não aceitá-lo, a palavra diz que ele está sujeito à condenação. A ira de Deus sobre ele permanece. A palavra de Deus diz que aquele que não crê em Jesus, não for batizado, está condenado. Mas essa palavra é que a condenação permanece sobre ele. Mas se eles aceitarem Jesus, essa condenação é retirada, porque o sangue de Jesus tem poder para tirar todo o pecado. Oh, aleluia! Assim como eu e você, que não conhecia Cristo,
aceitamos a Cristo pela sua graça, sua misericórdia, nós devemos desejar que o próximo também o conheça, a esse Jesus tão maravilhoso, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, o justo pelo injusto. Veja bem que a palavra injusto quer dizer malvado, pecaminoso. Aleluia. Então que nós viemos aprender com a palavra de Deus, que nós viemos orar pelos que praticam o mal, porque a palavra de Deus diz que Deus perdoa todos os pecados. O sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. Amém? Em nome de Jesus, que Ele vos abençoe, a todos nós, que nós viemos refletir nesta palavra. Nós viemos refletir na palavra de Deus. É por isso que Ele diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, Ele vos amou antes da fundação do mundo. Antes de nós o amar, Ele nos amou primeiro. Nós sendo inimigos, Ele nos amou. Que nós viemos amar o próximo, sendo seu amigo, sendo seu inimigo, sendo aquele que te persegue, viemos amar. E a justiça deixa com o Pai, em nome de Jesus. Amém.